Bom dia, boa tarde, boa noite, pet lovers. Este daqui é o Pet Nosso de Cada Dia. Aqui eu te ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo. Eu sou Ana Paula Blanc e o tema de hoje é 7 dicas incríveis de costura para os pets lindos e bem feitos. Então, nós vamos aprender aqui 7 dicas, 7 fundamentos incríveis de costura para fazer pets lindos e muito bem feitos. Tá bom? Gente, deixa eu ver se tá todo. Ah, aqui, ó, já tem gente aqui no YouTube, que bom, já tem no Instagram também. Então, vocês me falam se vocês estão ouvindo direitinho, se vocês estão me vendo, se tá tudo ok para vocês, tá? Me dá um joinha aí se tiver tudo ok. Bora falar do movimento. Bom dia, Lucedi, Maria Aparecida, Rosana, Júnia. Bom dia, bom dia. Vamos falar do movimento aqui, que eu falo todo dia, que o meu movimento é de colorir o mundo. O Brasil é um país muito colorido, mas a gente não tem a educação do design, essa educação do olhar. Então aqui eu ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo. E é com os pets mais lindos do mundo que a gente vai colorir o mundo. Então, para participar do movimento, para fortalecer o movimento, coloca todo mundo aí, #SouPetLover, quem já me segue. Quem tá chegando agora, coloca aí #SouNovata, porque assim vocês me ajudam a direcionar os conteúdos, para saber se eu aprofundo mais numa área, ou se eu começo bem do básico e ensino vocês. Eu tento mesclar aqui, né, conteúdo para quem já me segue, inclusive até para quem já é aluno, e conteúdo para quem tá chegando agora, para vocês fazerem os pets mais lindos do mundo. Então me coloca aí para mim. Compartilhem também essa live. Assim a gente fortalece mais o movimento, né? Para compartilhar a live aqui no Instagram, é só clicar nesse aviãozinho, nesse ícone embaixo à direita, que parece um aviãozinho de papel, e aí você compartilha, manda para suas amigas, para outras pessoas que gostam também de artesanato e querem aprender mais sobre patchwork, sobre combinar cores. Aqui no Facebook e no YouTube tem uma setinha, curvinha assim que vocês compartilham o movimento, tá bom? E mandam para outras pessoas e fortalecem o canal, me ajudam também, e assim eu faço cada vez mais conteúdos para vocês, né? Aqui todo mundo, uma ajuda a outra. Então, vocês me falam aí, gente, se tá bom, se vocês estão me ouvindo e me vendo. Então, ontem eu falei sobre o medo, né? O medo que impede a gente de fazer o que a gente veio fazer nesse mundo. E hoje a gente vai ter exercícios práticos para perder esse medo de costurar na máquina, para perder o medo de fazer a manta certa, para perder o medo de unir as costuras, né, unir os pets direitinho. Então aqui são 7 dicas, 7 fundamentos na máquina de costura que vão ajudar vocês a fazer os pets, a que eles fiquem mais bonitos, que a costura fique mais bonita, porque eu sei que tem muita gente aí que tem máquina em casa, que a máquina tá na garagem, que a máquina tá no quartinho, que a máquina tá empoeirando e que não está fazendo porque tem medo da máquina, não sabe mexer, não sabe os comandos, e é tão simples, gente. Assim, quando a gente sabe e a gente treina, né? Na verdade, não é tão simples de primeira, mas depois que a gente treina, que a gente entende, que a gente sabe o que está ali por trás e por que a gente tem que costurar de um jeito e não de outro, fica super mais simples, fica muito mais fácil, né? Então, essa aula é para você que está com essa máquina paradinha aí, para você que também não está com essa máquina paradinha, mas que tem alguma dificuldade com a máquina, e para você que já sabe, porque é sempre bom aprender uma coisa nova, não é? E hoje eu trago aqui uns fundamentos básicos que são muito importantes. Inclusive, no final vai ter fundamento bônus, que foi uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa tão simples, mas que eu aprendi depois de tantos anos costurando, e depois que eu aprendi isso, assim, ficou tudo tão mais fácil, minha costura ficou mais reta, meu pesponto ficou mais bonito, tá? Então, essas lives aqui e esse conteúdo aqui, por exemplo, de ensinar os fundamentos, é porque eu quero que vocês cheguem na jornada preparadas. Na jornada a gente vai costurar. Então, eu quero que chegue todo mundo já sabendo essa base toda, porque aí vocês vão aproveitar muito mais as aulas da jornada, tá bom? Então, vamos lá. Ai, gente, uma coisa que eu quero falar é que quando eu falo assim para
para vocês tirarem, né, a máquina da garagem e tal, é porque o patchwork da casa costurada, ele não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que tem muita gente aqui que já viu falar do patchwork tradicional, ou até que começou no patchwork tradicional e teve dificuldade e acha difícil fazer todas as emendas, fazer tudo perfeitinho, mas o patchwork da casa costurada, ele é muito mais livre e ele não é esse monstro, ele não é esse bicho de 7 cabeças, né? E inclusive, a gente aprender essas técnicas, aprender as técnicas para fazer o patchwork da casa costurada é também uma forma de aprender a costurar, sabia? Que é uma forma super gostosa de aprender a costurar, para quem não sabe. Então, bora lá começar esse conteúdo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a máquina. Então, quem já tem máquina, a melhor máquina... Eu vejo, tem muito vídeo na internet aí, né? Qual que é a melhor máquina? A melhor máquina é a máquina que você tem, sabia? Eu tenho a máquina mais tecnológica do mundo? Não tenho. Eu tenho a máquina mais moderna do mundo? Não tenho. A melhor máquina é a minha. Por quê? Porque ela é minha. Porque é com ela que eu vou fazer. Então, é isso aí. Agora, quem não tem máquina e for comprar uma máquina, então eu vou falar coisas que eu gosto numa máquina. Eu gosto que a máquina seja forte. Eu não gosto de máquina muito levinha. Às vezes a gente vai comprar a máquina e aí o vendedor vê que você é inexperiente, que ainda não sabe, então ele te sugere uma máquina mais levinha, porque ele acha que o vendedor não costura, né? Assim, o lugar onde eu levo a minha máquina para fazer manutenção, a galera lá costura, os homens lá costuram, mas geralmente um vendedor de máquina ele não costura. Então ele vai te sugerir uma máquina mais leve, porque ele acha que aquela máquina ali vai ser mais fácil para você costurar, mas eu, na minha visão, e aqui eu trago, não tem nada com martelo batido, né, gente? Mas aqui eu trago a minha visão, a minha experiência. Então, a minha experiência é que uma máquina forte, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui no YouTube, vocês não estão conseguindo ver a máquina. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que dá pra ver melhor se eu apagar, né? Acho que é essa luz aqui. Pera aí, gente, que eu vou resolver isso aqui e eu quero que vocês vejam a máquina direito. Aqui deu pra ver, né? Então, essa daqui é a minha máquina. Ela é uma Singer 247. E o que que ela tem? Ela tem a base de metal, então ela é forte. E aí, o que que acontece? Como a máquina é uma máquina robusta, uma máquina forte, a gente não precisa segurar tanto a gente não precisa fazer tanto esforço para que o tecido fique tão certinho, porque a máquina já tem estrutura, ela não é bambinha e o tecido não fica dançando, tá? Então eu gosto muito da máquina forte, tá? Eu acho que o ponto fica mais bonito, eu acho que o ponto fica mais estável. Agora deixa eu acender aqui, senão fica escuro para vocês. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar com vocês. E aí, os comandos que a máquina precisa ter, porque eu vejo as pessoas muito preocupadas querendo máquinas assim. Tem máquinas que são verdadeiros computadores, né? Que fazem tudo, tudo, tudo e que até costura sozinha. Mentira, a máquina não costura sozinha. Mas tem dois pontos importantíssimos, dois pontos básicos para fazer patchwork. Uma boa costura reta e o zigue-zague. Então a gente usa zigue-zague para fazer patchwork? Não, a gente não usa zigue-zague para fazer patchwork, mas a gente usa zigue-zague para dar acabamento nas peças, a gente usa zigue-zague para emendar mantas, então o zigue-zague é um ponto importante que a máquina tenha, tá? Então é isso, a minha máquina é isso, minha máquina é simples, antiga, super antiga, ela chama Singer 247, ela tem a base de metal e ela tem esses dois pontos que são muito importantes, uma boa costura reta e o zigue-zague, tá? Explicações mais detalhadas sobre máquina, eu tenho vídeo aqui no meu canal, onde eu mostro a máquina toda, mostro como que passa a linha na máquina, mostro como que enche a carretilha, tá? Então, vocês podem procurar aí no canal, eu acho que o mais fácil de procurar talvez seja no YouTube, porque tem um vídeo só sobre a máquina, e hoje eu quero mostrar aqui como que a gente costura. Não vou ficar mostrando muito como que passa linha na máquina e tal, porque já tem vídeo aí falando sobre isso, tá? Então, para vocês aprenderem, né, esses 7 fundamentos, a gente vai fazer aqui hoje 3 exercícios. 3 exercícios bem legais que vão ajudar vocês nesses 7 fundamentos. Quais são os 7 fundamentos que a gente precisa conhecer?
Primeiro que a gente tem que conhecer a máquina da gente. E isso parece, ai, Ana Paula, que bobagem. Claro que eu tenho que conhecer a máquina. Mas é o seguinte, a questão de conhecer a máquina, eu lembro a minha avó, gente, a minha avó comprava eletrodoméstico e ela não lia o manual. Ela achava que o eletrodoméstico ele ia funcionar por si só, que ela ia ligar o botão e a coisa ia acontecer, e nunca acontecia. E minha mãe tinha que ir lá, tinha que ajudar ela, lia o manual, explicava como que funcionava. E a máquina é a mesma coisa, assim, você comprou a máquina, aperta um botão e ela não sai costurando. Então a gente precisa pegar aquela intimidade, sabe? Chega para aquela proximidade com a máquina que a gente tem que pegar. Então como que a gente pega essa proximidade, essa intimidade com a máquina? Costurando. Então, esses exercícios são uma delícia e são bons para a gente ir entendendo ali, como é que é o ponto, onde que regula o ponto, deixa eu ver. Tem muito vídeo na internet dos próprios fabricantes. Se você tiver uma máquina e tiver na dúvida, procura, porque, por exemplo, da Singer mesmo, tem muito vídeo na internet do canal da Singer falando sobre cada modelo de máquina. Então, eles mostram ali como que regula o ponto, algumas coisas, porque cada máquina é de um jeito, apesar de que o básico, todas têm, né? Então, esse é o primeiro fundamento, conhecer a máquina, tomar intimidade, né? Rolar uma proximidade, assim, da máquina. O segundo fundamento é o controle de pedal. Eu sei que tem muita máquina moderna aí que não tem pedal, mas as antigas têm. Então, a gente precisa ter um bom controle de pedal. Gente, quem sabe dirigir aí, costurar a máquina é muito mais fácil do que dirigir, tá? Mas muito mais fácil. Então, isso a gente precisa saber. A gente precisa treinar a costura reta. Então, esse é um fundamento muito importante. E a gente vai treinar a costura reta aqui. Eu vou mostrar como que a gente treina a costura reta. A gente precisa saber que a gente guia o tecido na máquina, que a gente não empurra o tecido e nem puxa. A gente não pode segurar. E isso eu vou mostrar aqui hoje também. A gente precisa saber, isso daqui é o pulo do gato, a gente precisa olhar no lugar certo. Isso faz muita diferença. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que a gente tem que olhar, tá bom? A gente precisa também aprender a costurar com a distância do pé de máquina. Isso pode é só colocar o tecido ali alinhado na borda, mas quando a gente já tem a gente conhece o ponto da máquina, conhece a máquina, sabe fazer uma costura reta, aí a gente consegue, sabe, guiar o tecido, não empurrar nem puxar, aí a gente consegue costurar sempre com aquela distância do pezinho de máquina, tá? E a gente precisa também saber qual pezinho usar. Eu vou mostrar o pezinho que eu uso aqui e todos os meus projetos são assim. E quando eu desenho a forma do meu pet no papel e passo as medidas para o papel, eu já sei que o meu pezinho é esse. Então, eu preciso saber. Vocês têm que fazer com o pezinho igual ao meu? Não tem que fazer. Mas você tem que saber qual que é a medida do seu pezinho e usar sempre ele, tá bom? Porque aí toda vez que você for fazer um projeto de patchwork, você já sabe qual que é a margem de costura que você vai usar. O meu pezinho de costura é esse daqui. Deixa eu colocar ele aqui, ó, para vocês conseguirem ver. Isso daqui é um pezinho de zigue-zague, tá? E eu uso ele para fazer os pets. A metade dele, quer dizer, a distância, né? É difícil com o dedo, porque é tão pequenininho. A metade dele, que a agulha bate no meio. A metade dele tem 0,75 centímetros. Então, toda a minha margem de costura é sempre com 0,75 centímetros de costura. Quais pezinhos que eu uso? Basicamente, esse pezinho. E eu uso também o pé de costura reta. Deixa eu pegar ele aqui. Que eu gosto de pregar zíper com o pé de costura reta, que é esse daqui. Eu tenho um jeitinho, inclusive eu ensino no curso a pregar zíper com esse pé. Eu gosto de fazer com ele, ao invés de fazer com o pé de pregar zíper. Tem também tem o walking foot, mas isso aqui é outra aula, tá? Vamos lá para esses comandos aqui. Então, a gente vai fazer, eu falei que a gente vai fazer 3 exercícios, aí o que a gente precisa para fazer os 3 exercícios? Vocês vão precisar de 3 quadrados de tecido de 20 por 20. Então, aqui eu separei aqui, ó, 3 quadradinhos de tecido 20 por 20 centímetros. Deixa eu tirar aqui uns fiapos, ele tá esfiapando. Que tecido que é bom? Vocês podem fazer com a tricoline, aqui eu tô fazendo de brim, eu gosto muito de fazer esse exercício com o brim,
porque o brim ele é firme. Então, é uma coisa a menos para quem está começando, para ter que ficar prestando atenção. O brim passa na máquina muito facinho e ele é firme. Então, a gente precisa, quando o tecido é muito molengo, aí a gente tem que ter um controle maior. Então, é por isso que costurar, às vezes, seda, costurar musseline, é para quem está no nível avançado, porque são tecidos que dançam. Linho dança um pouco também, que o linho tem a trama aberta. Então, vocês cortem 3 quadrados de brim, 20 por 20. Aqui eu já passei, eu passei com a água milagrosa. Quem não sabe o que é água milagrosa, tem vídeo aqui no canal, uma misturinha muito boa pra gente passar os nossos pets. Então, a gente vai precisar de 3. Quem for fazer o exercício mesmo, for treinar, pode pegar 6 quadrados, tá? Porque aí vocês vão fazer 2 vezes cada exercício. Mas aqui eu tô com 3. E vamos começar com o exercício 1. Deixa eu só ver o que vocês estão falando, porque hoje, gente, eu estou aqui muito tecnológica e eu vou mostrar para vocês, eu vou conseguir mostrar de pertinho na máquina. Então, eu vou mudar a câmera aqui. Então, deixa eu primeiro ler se tem pergunta, se tem alguma coisa que vocês estão falando aí, que aí eu vou mudar a câmera de lugar e vocês vão ver bem pertinho aqui na máquina, tá? Tô super animada. Aqui, ó, eu já testei aqui e deu certo. Fiz um ensaio da live, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui, ó, a Paula é de Porto, Portugal, a Leila de Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro, a Tamara é de Teofilândia, na Bahia, a Lúcia é de Chopinzinho, no Paraná, né? Deixa eu ver o que mais. Todo mundo oi, cheguei, bom dia, professora. A Gilda falou que tá travando. Me fala se voltou. Gente, parece que voltou, que tá um monte de gente aqui, ó. A Selma tá falando que tá bom aqui no Facebook. A Rejane aqui. Então tá, gente. Então agora chegou o momento de eu mudar essas coisas aqui de lugar. Tá? Ai, ai, ai. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Deixa eu posicionar tudo direitinho aqui, fiz uma marcação, então, ó, vou mudar aqui a câmera de lugar, vamos ver se vai dar certo, posicionar aqui, vocês estão vendo a máquina? Aqui, ó, do Instagram já consegui mudar, agora eu vou, peraí que eu vou tirar gente, eu vou tirar os comentários, tá? Só um minutinho, a Aria de BH... Ó, tirei os comentários, senão vocês não vão conseguir enxergar a máquina, tá? Agora eu já aprendi até a fazer isso, até tirar comentário. Então, aqui, e agora eu vou mexer na câmera aqui do... Gente, só um minutinho, o pessoal aqui do Facebook e do YouTube, que eu tenho que posicionar a câmera aqui na máquina. Então, vocês me dão um minutinho aí. Ó, peraí que eu vou colocar ela paradinha. Tá paradinha. Acho que agora deu, né? Então, vamos lá. Vamos lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício, a gente vai fazer a costura reta. A gente vai guiar o tecido. E depois eu vou mostrar para vocês, porque a gente faz, tudo que eu faço, depois tem uma beleza. Então, a gente vai fazer uma coisa linda com esse exercício depois, tá? Vocês vão ver que bonitinho que vai ficar. Então, a primeira coisa é a costura reta. Então, aqui tá o meu pezinho. Uma dica bem legal para vocês é o seguinte. Quando a gente for começar a costurar, para a máquina não engolir a linha, primeiro que eu gosto de puxar bastante a linha, segundo que essa guia aqui da linha, ó, tem que ficar para cima. Quando essa guia tá para cima, na hora que a gente vai dar o primeiro ponto, a linha não sai da agulha, tá? Porque não tem coisa mais chata do mundo que linha sair da agulha. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, nós vamos aprender a costura reta e vamos aprender também a manter sempre a margem de costura de 0,75. Então, eu vou colocar o meu tecido, não coloca o tecido antes do pezinho,
coloca o tecido depois. Teve gente na audiência que me mandou pergunta falando assim, que o tecido entra nesse buraquinho aqui toda vez que vai fazer o retrocesso, é porque coloca o tecido e a agulha, quando abaixa, não bate no tecido, o tecido ainda tá antes. Então, a gente tem que colocar o tecido mais pra frente aqui, ó, tá? Então, coloquei o tecido aqui, a borda do tecido bem alinhadinho no pé. Eu, com a mão, eu abaixo, peraí, aqui, ó. Com a mão no volante. Acho que vocês não estão vendo a minha mão aqui no volante, né? Aqui, ó, minha mão tá aqui no volante. Deixa eu ver se o pessoal... Aqui, ó, minha mão tá aqui. Peraí, gente. Aqui, ó, com a mão no volante, eu abaixo a agulha. Então, a agulha entrou aqui, agora que eu vou pisar no pedal. E aí, eu vou pisar no pedal. Vou colocar o ponto aqui no 3, tá? Estão vendo? E aí, eu vou fazer a costura reta, é só isso. E aí, eu vou aprender a não puxar nem empurrar o tecido, ó. Eu tô só guiando o tecido, eu não tô segurando e nem tô empurrando. Aqui minha mão tá leve, ó. E eu vou sempre mantendo aqui na bordinha. Então, aqui eu tô aprendendo a fazer a costura reta. Puxo a linha, corto. Aqui, tá vendo que parou com o guia pra cima. Deixa o guia sempre pra cima. Então, aqui a primeira parte... Peraí, vocês estão... Ai, tá escuro, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Então, já tá costuradinho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Olha que legal esse treino. Em vez de eu colocar agora o tecido na borda, a borda do tecido aqui, o que que eu vou alinhar com o pé? Com o pé, eu vou alinhar a costura que eu fiz. E aí, eu vou fazer outra costura, tá? Então, abaixo com a mão aqui e começo. Então, aqui eu aprendo aprendo a guiar o tecido para fazer uma costura retinha, tá? Aqui, ó, por sorte, parou sempre para cima, mas quando não para para cima, você posiciona essa guia para cima aqui, mexendo no volante, para quando colocar o tecido na máquina não comer a linha, tá? A linha não sair da agulha. Então, aí, agora eu vou fazer de novo aqui. Agora, a segunda linha, eu vou colocar a segunda linha encostada aqui na margem de costura, tá bom? Então, aqui, ó. Assim, eu treino a costura reta. E aí, é o seguinte, gente, muita atenção. Para onde que eu olho? Eu não olho para a agulha. Não olho para a agulha. Eu olho para ver se aonde eu coloquei, aonde tem que ficar alinhado, se a lateral do pezinho tá alinhada com essa próxima linha. É isso que eu olho. E olha por que que é importante guiar o tecido. Aqui eu tô guiando o tecido, né? Ó, vou guiar. A máquina puxa sozinha, mas ela não guia. Olha, eu vou fazer sem as mãos. Olha como que ela não guia. Ó, sem as mãos. Tá vendo? Ela puxa. Mas ele não costura onde a gente quer. Então, para costurar onde a gente quer, é a gente que guia o tecido. Olha aqui. Se eu deixo por conta da máquina, olha aqui, ela costura. Porque ela puxa, os dentinhos que tem aqui embaixo, eles puxam o tecido. Mas ela não guia. Então, por isso que a nossa mão aqui é importante. É a gente que vai guiar o tecido, tá bom? Então, é isso. Isso é muito importante, tá? Quando vocês forem treinar, vocês podem treinar, às vezes, com a linha da mesma cor que o tecido, tá? Porque... às vezes vocês não vão conseguir fazer tão retinho assim no começo e aí fica chateado. E aí deixa para você fazer numa cor contrastante quando você for transformar o seu exercício num objeto de decoração, que depois eu vou mostrar aqui como que a gente transforma esse exercício num objeto de decoração, tá? Então agora, o que a gente vai fazer?
Agora nós vamos aumentar a dificuldade. Então, a gente vai para o segundo exercício. E o segundo exercício, então, eu peguei outro quadradinho, né, do tecido que tá sem costura nenhuma. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar o retrocesso. Ah, mas por que vai treinar o retrocesso se você fala que para fazer patchwork não usa retrocesso nos retalhos? Realmente, na hora que eu estou emendando os retalhos, eu não uso retrocesso, mas na hora que eu tô fazendo as peças, eu uso. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, olha aqui, aconteceu comigo. Não deixei a guia pra cima, foi até bom, que aí vocês estão vendo aqui como é que é. Agora eu vou ter que enfiar essa linha na agulha aqui. Viram que eu mexi no volante e a linha saiu? Então, é isso que a gente precisa ter atenção. E eu falando aqui, falando, não tive atenção. Então, entrou aqui. Então, agora vamos aprender a fazer o retrocesso. Aqui, ó, guia para cima para eu não perder de novo. Então, eu vou começar o exercício da mesma forma, alinhar o tecido aqui na borda. E aí, o que eu vou fazer? Quando chegar mais ou menos no meio do tecido, eu vou fazer o retrocesso. O que é retrocesso? É aquela costura, a gente dá ré na máquina, né? Vai para trás e vai para frente para prender a costura. Então, aqui, aperto aqui. Vou para frente, posso fazer de novo. Então, aqui eu aprendo a fazer o retrocesso no mesmo lugar, sem sair do alinhamento aqui que eu tô fazendo. Isso é um grande exercício para aprender controle de pedal. Então, eu vou fazer a mesma coisa, confiro aqui, a guia tá para cima, não vai engolir minha linha. Faço outra aqui, ó. Vou treinar sempre no meio, vocês vão ver que esse exercício fica até bonitinho. Chegando aqui no meio do tecido, vou fazer o retrocesso. Fiz 2 vezes e continuo. Então, aqui a gente já tá treinando tudo ao mesmo tempo. A gente tá treinando a guiar o tecido, a gente tá treinando a manter a margem de costura e a gente tá treinando o controle do pedal e guiar o tecido na hora do retrocesso para ficar sempre no mesmo lugar, no mesmo alinhamento. Vamos mais uma vez. Aqui, mais uma vez, e vamos para frente. Aí, muito bem. Agora, então, gente, não pensa que vai dar certo da primeira vez, tá? Às vezes o ponto tá bom, ou o ponto tá bambo, ou o ponto tá apertado, e assim a gente vai conseguindo treinar, né? Mas o legal é que não exige, assim, um esforço intelectual, né? Então, isso dá, assim, parece que dá uma limpada nos pensamentos da gente. Agora, o terceiro e último exercício. Agora, a gente vai aprender a fazer canto. Olha que legal! E esse aqui tem muito controle de pedal, tá? Então, a gente vai começar do mesmo jeito. Ó, vamos até lá no fim do tecido. E aí, quando a gente estiver chegando quase no fim, a gente vai parar, a gente vai levantar o pezinho, vai virar o tecido tem que ficar exatamente alinhado e perpendicular aqui e a gente continua. Ó, estão vendo? Agora a gente vai parar de novo, ó, vou diminuindo a velocidade, desacelerando. Aí eu vou aqui com a minha mão, levanto o pezinho. Toda vez que a gente vira o tecido, a gente tem que levantar o pezinho aqui, tá? Abaixo o pé e continua. Ó. Então, aqui a gente tá treinando fazer o canto bem perpendicular. Levanto mais uma vez e vou fazendo isso no tecido inteiro. Vou mostrar pra vocês, num exercício já pronto, como que fica, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou chegando. Agora aqui a minha medida é a costura e não é a borda do tecido. Então eu vou chegando aqui perto, paro, levanto, viro e alinho o pezinho aqui agora na costura. Ó. Ah, vocês vão chegar muito craques na jornada.
Estou fazendo rápido aqui para vocês verem. Estão vendo como é que fica? Ó. Bom, então agora vamos conversar, que agora eu quero mostrar mais algumas outras coisas também para vocês, tá? Vou mudar a câmera aqui. Deixa eu colocar os comentários de novo aqui no Instagram. Deixa eu mudar a câmera de lugar. Primeiro aqui, deixa eu mudar a câmera do YouTube e do Facebook. Para ver o que vocês estão conseguindo ver aqui, né? Espera aí, gente, que já vai. Pronto. Opa, voltei aqui. Então, deixa eu ver se vocês conseguiram enxergar, se vocês conseguiram ver, conseguiram entender o exercício. Me fala aí. Me manda aí, gente. Me fala se vocês conseguiram entender, se vocês conseguiram ver direitinho na máquina. Que eu queria muito mostrar a máquina para vocês. Eu queria muito que vocês vissem de pertinho, porque às vezes eu costurando longe, assim, eu tento mostrar, mas eu não consigo mostrar ali bem direitinho, né? Então, vocês me falem aí se vocês conseguiram enxergar, tá? São comandos muito importantes. E aí, o que a gente pode fazer com esse exercício? Ah, tanta coisa legal que a gente pode fazer com esse exercício. Olha aqui. Deixa eu tirar aqui. Então, olha como que ficou, né? Então, a gente tem aqui o último exercício que a gente faz os cantos. Vou mostrar para vocês aqui um exercício pronto, como que fica. Olha olha o último exercício dos cantos. Ele vira um labirinto. Olha que coisa mais linda, gente. Então, esse último vira um labirinto. O primeiro exercício, a gente faz num sentido e no outro. E olha o que ele vira. Ele fica todo quadradinho, tá vendo? Fica um quadriculadinho. E o exercício onde a gente fez o retrocesso, olha como que ele fica fofo. Aqui, porque ele fica parecendo, ele sempre no meio ele fica mais grossinho, tá vendo? E aí o que eu fiz com esses exercícios? Olha que coisa mais bonitinha! E vocês podem fazer os exercícios e enfeitar o ateliê, né? Com o processo de aprendizado de vocês, com o processo de costura. Eu acho tão bonito mostrar os processos, então eu fiz um quadrinho, que tudo eu faço quadrinho, né? Então aqui, ó, aqui eu fiz o primeiro exercício, mas só um pouco de um lado e do outro. Mas vocês podem emoldurar tudo. Esse daqui emoldurado fica lindo, né? Esse do labirinto, ele fica lindo emoldurado. Olha que legal, gente! Então, com esses exercícios, vocês aprendem essas 7 dicas, esses 7 truques, esses 7 fundamentos muito importantes. E aí, o que eu falei que eu queria falar para vocês? A gente fez a live ontem do medo, né? E quando a gente está aprendendo, às vezes a gente fica se comparando com os outros, né? Eu tenho certeza que muita gente que está aqui vai começar a fazer os exercícios e eles não vão ficar certinhos iguais os meus ficaram. Porque, gente, quantos anos eu faço isso, né? E aí, eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. Não se comparem com os outros. Para vocês crescerem no patchwork, para vocês crescerem na costura, se compare com você. Seja melhor hoje do que você foi ontem e não do que o outro foi, né? A gente brinca muito, né, que aqui nas redes sociais, e é uma coisa séria isso, a gente vê o palco dos outros, a gente não vê os bastidores dos outros, a gente não vê todo o caminho que a pessoa percorreu. Então você vê às vezes a pessoa fazendo um negócio perfeito, ou a pessoa fazendo, brilhando lá e fala assim, eu não consigo fazer como ela faz. Só que você não vê o percurso que essa pessoa teve que trilhar. Então, se compare com você, tá bom? Não se compare com os outros. As câmeras estão longe aqui e eu tô falando, olhando para uma e olhando para outra. Deixa eu pôr mais pertinho, que aí eu consigo olhar para todo mundo. Vou ficar segurando aqui para quem quiser ver o quadrinho, tá? Então, isso é uma dica muito importante. Tem um post que roda aí do cara da Amazon, né? Do fundador da Amazon. Eu não sei se todo mundo já viu. Quando ele fundou a Amazon, é uma foto, assim, tem uma faixa escrito Amazon,
uma faixa de pano, assim, e um escritório, gente, tão ruinzinho, tão bagunçadinho, tão simples, né? E de repente isso vira uma potência, né? Então é isso, assim. A gente não sabe o caminho que a gente acha que todo mundo nasceu pronto quando a gente vê ali nas redes sociais, mas a gente não sabe o caminho que aquela pessoa trilhou. Então eu falo muito, sejam exigentes no processo, né? Enquanto vocês estiverem aprendendo, deem o máximo de vocês, mas sejam leves no resultado, né? Se parabenizem, sejam melhores hoje do que foram ontem, mas não se comparem, tá, gente? Por favor. E aí eu falei que eu ia dar uma dica extra, né? Umas dicas bônus para vocês. E vamos lá, eu quero mostrar para vocês uma peça que me ajuda demais. Isso daqui é um guia magnético de costura. Isso daqui, gente, para pregar viés. Eu vou fazer mais vídeo pregando viés. Tem um vídeo meu, uma aula minha aí pregando viés, mas eu vou fazer mais para vocês, que muita gente me pede. Isso daqui é maravilhoso. Isso daqui a gente coloca na base da máquina. Eu tirei a câmera agora. Mas vamos combinar? Depois eu vou fazer um também, colocando. Me fala, gente, se vocês acharam que ficou legal. Eu focalizando a máquina, tá? Porque quando eu focalizo a máquina, eu não consigo ver vocês, não consigo ver os comentários, não consigo ver se vocês estão gostando ou não, se vocês estão conseguindo entender ou não. Então me fala aí se foi interessante, se vocês conseguiram ver, se ficou mais fácil de ver na máquina, tá? Aqui, ó, a guia Stander. Consegui sim, achei muito interessante como fazer o canto. A Regiane, ótima ideia, inteligentíssima. A Ana Célia, terça-feira em boa companhia, vivendo e aprendendo. A Josi, quando eu vi esse quadrinho, não imaginava que era um exercício, que demais! A Patrícia, amei o fico da máquina, perfeito. Ah, ficou ótimo, que bom, gente, ficou super. A Ana Márcia falou, obrigada, gente, muito, muito mais fácil. Que bom, Patrícia, que bom. Então, eu vou fazer para vocês também uma mostrando como que usa o guia magnético, porque, gente, o guia magnético para pregar viés, o viés fica retinho, é maravilhoso usar o guia magnético. Uma outra coisa que é legal também, que é um instrumento de costura e muita gente não sabe, que é fita crepe colorida. Fita crepe colorida ajuda a gente a fazer pesponto certinho, a olhar certinho. E aí o que eu quero, assim, se tiver uma lição dessa aula que eu gostaria muito que vocês aprendessem, que vocês levassem para a prática de vocês, é quando eu falei que a gente não olha para a agulha, que a gente olha para onde a gente tem que direcionar o tecido. Então aqui, para onde que eu falei que vocês tinham que olhar? Se o tecido tá, se a borda do tecido tá alinhado ali no pezinho, é ali que vocês vão olhar. E quando você tá fazendo os outros pontos, se o pé da máquina tá alinhado com a próxima costura, né? Com a costura anterior, com a costura que você acabou de fazer. Então você olha ali e você guia. O resto, não olha aonde a agulha bate, tá bom? Não olhem aonde a agulha bate. Isso foi o pulo do gato para mim. Foi isso que fez com que a minha costura ficasse cada vez mais retinha, tá bom? A Marina falando aqui, comprei a fita ontem. A Lucedir, ficou ótimo. Quando vira no canto, a agulha fica no tecido. Exatamente. A gente deixa a agulha no tecido, então a agulha tá prendendo o tecido ali, você vira o tecido, mas o pezinho você tem que levantar, tá? E aí você consegue deixar o tecido alinhadinho na peça. E quando a gente está chegando ali no canto, se você não tem um bom controle de pedal, se você não consegue diminuir a velocidade da máquina, vai na mão, quando chegar no pertinho, vai virando o volante com a mão, tá? Porque aí você chega no ponto certinho que você quer, naquela distânciazinha do pé da máquina que você vai querer virar ali para ficar retinho, tá? Aqui, ó, qual o nome deste imã? É guia magnético. Guia magnético de costura. Se você colocar no Google aí, guia magnético de costura, deixa eu mostrar como que ele é. Ó, aqui tem um imã, aqui atrás tem um imã e ele é assim. A gente coloca ele assim na máquina, aqui, ó. Ele fica presinho aqui. Ah, vocês não vão conseguir ver. Agora não vai ter... Mas a gente coloca ele pertinho do pé e ele é que vai barrar o tecido. Então a gente coloca ele na distância onde a gente for fazer a costura. Existe um outro guia, que é esse daqui. Isso daqui é um guia de costura, ó, que vem aqui no walking foot. O walking foot é um pezinho que ajuda a fazer quilting reto, depois eu falo disso aqui.
Tem umas máquinas que tem o... Aqui é aonde encaixa o pezinho calcador. Peraí que senão o pessoal do YouTube não vê. Aqui onde encaixa o pezinho, tem um jeito de encaixar que tem uma alavanquinha. Nessa alavanquinha tem uma pecinha de plástico preta com furinho. E aí esse guia aqui que a gente encaixa nessa pecinha. Então esse é uma outra forma, mas no meu não encaixa, o meu não tem jeito de encaixar. E eu não vou comprar outra forma de encaixar, que minha máquina está super funcionando bem. O meu encaixa aqui no guia, no Walking Foot, que é esse guia aqui de fazer quilting reto, tá? É porque quem tiver em casa esse guia sabe que isso daqui funciona também como um guia de costura. E aí no dia que eu fizer a live mostrando como que eu uso o guia magnético, a fita crepe, eu posso mostrar como que usa esse outro guia aqui, tá? Mas esses exercícios, isso aqui já é um outro passo, gente. Porque esses exercícios aqui que eu mostrei hoje, com esses exercícios, você fica craque nesses 7 fundamentos, que é, você aprende a mexer na sua máquina, você fica íntima da sua máquina, você aprende a fazer o controle de pedal, você aprende a fazer a costura reta, você aprende a olhar no lugar certo, né? Você aprende a guiar o tecido e não empurrar e nem puxar. Vocês entenderam por que a gente precisa guiar, né? Vocês lembram que eu fiz esse daqui? Olha, quando a máquina costura, ela vai puxando o tecido, mas ela faz tudo, ela vai entortando o tecido, e por isso que a gente tem que guiar. Vocês aprendem também a costurar com a distância do pé de máquina, e vocês aprenderam que quando forem fazer um projeto de patchwork, acostumem-se a usar sempre o mesmo pé de máquina, porque aí você já faz o cálculo dos seus trabalhos com aquela distância, com aquela medida. No meu curso eu trabalho com o 0,75, mas eu já tive muita aluna que trabalha com, posso trabalhar com 1 centímetro? Meu pé tem 1 centímetro. Posso trabalhar com meio? Pode. Pode, mas aí você presta atenção que quando você for fazer seus projetos, você vai ter que colocar essa margem de costura, porque no meu curso eu ensino a fazer os projetos, a pessoa sai com total autonomia, sai livre para criar, né? Cria os pets mais lindos do mundo, todas as ideias você consegue colocar no papel e desperta a criatividade também, né? Para parar de copiar, para parar de ficar copiando trabalhos prontos, às vezes trabalhos de patchwork tradicional que são extremamente complicados, difíceis de fazer, a pessoa perde a paciência, não faz, entuxa aquele trabalho ali no fundo da gaveta e não dá continuidade, né? Então a ideia é aprender e fazer e ver resultado. Por isso que até quando eu faço um exercício, eu quero ver beleza nesse exercício, eu quero ver resultado, né? Então quem tá começando, faça com a linha da mesma cor do tecido, depois que tiver craque, faz um bem bonitinho para fazer o quadrinho, tá? Essa dica de fazer com a linha da cor do tecido, ela é um estimulador, porque às vezes se você ainda não tá boa ali na máquina, você faz de outra cor e fica torto e você se desestimula. Então faça da mesma cor no começo, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui dessas dicas que eu queria dar para vocês. Façam o exercício, estejam preparadas para a jornada. Na jornada a gente vai costurar, tá bom? Algodão casa, adorei o entuxa. Mas você sabe que tem um monte de aluna que fala comigo, fala, nossa, antes de eu fazer o curso, eu vivia cheio de projeto lá no fundo da gaveta, assim, começava a fazer, não gostava e ia entuchando aquilo lá no fundo da gaveta, né? Então é isso, gente. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. A Tamar, a minha máquina tem esse guia. Ah, que legal. A Luísa, vai ficar gravado esse vídeo? Eu não sei, Luísa. O guia magnético não conhecia. A Lídia. A Ana Márcia, minha máquina pesa 1 grama, é de criança, é horrível. KKK. Pois é, Ana, porque essa máquina forte ela é mais fácil de costurar mesmo. A minha irmã ela ganhou uma máquina, quando a gente era criança, ela ganhou uma máquina de costura infantil que costurava mesmo. E quem usou essa máquina fui eu, né? Porque a minha irmã, o negócio dela era dançar balé. E eu destruí a máquina dela. Mas era uma máquina tão levinha, tão fraquinha, eu mesmo criança, eu pensando hoje, era mais fácil costurar na máquina da minha mãe do que costurar naquela máquina de criança. Naquela máquina toda de plástico, toda levinha, né? Ana Márcia, minha máquina é do IKEA. Ué, nem sabia que na IKEA vendia máquina de costura. A Regina, amei sua maneira de ensinar, obrigada.